rock and roll, rock and roll, rock and roll. Vai. Não. Eu e a Bíblia. É um leãozinho, né, gente? Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Vai. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Vai! Busco que no alto está, busco que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. Vai, dancinha! É de onde vim, É pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Onde todos nós vamos morar em nome de Jesus. mais uma vez, Onde mais uma eu vez. vou morar. Um dia a gente chega lá. Os pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Olha a letra. Busco que no alto está, busco que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Aline, minha amada. Oi! Todos nós, o Ítalo continua nessa canção. A gente precisa que a alegria esteja dentro de nós. E se a gente não clamar por essa alegria, o nosso coração ficará em aflição. E a gente não pode deixar. Hoje a gente precisa acordar e olhar para os montes de onde o nosso socorro vem, porque ele vem do céu, aonde nós vamos morar um dia, e pedir: Senhor, me ajuda, tira essa angústia de dentro do meu coração, renova a minha fé, renova as minhas forças. Eu não nasci para a tristeza, eu não nasci para esta terra, sou eleito do céu. As palavras que saem da nossa boca têm poder e as que ficam dentro do nosso coração também. Então a gente precisa mudar a nossa vertente, o que a gente fala, o que a gente pensa. Faça essa experiência, minha amada. Tome posse dessa alegria. Este dia 27 de março de 2020, em nome de Jesus, ficará na história. Hoje, Papa Francisco dará uma bênção extraordinária sobre toda a humanidade. Postei nessa madrugada, eram 2:30 da manhã, um vídeo, vai lá, um vídeo de um padre explicando a dimensão do que é essa bênção extraordinária. E o santo sacrifício, e o milagre, e tudo, a confissão espiritual, a Eucaristia, tudo. Está aí, você vai lá, depois que terminar a live, assiste. E às 14 horas nós estaremos juntos. Não deixe de assistir e nem de marcar, de jeito nenhum, as pessoas que você ama, para que você possa receber essa bênção na sua casa, cada um na sua casa, mas todo mundo em unidade, certo? Por isso que nós estamos aqui começando esse dia dessa forma. Quem já compartilhou, diga eu. Receba. Quem já compartilhou, fala eu. Quem já compartilhou, fala eu. Isso, todo mundo aí compartilhando essa live. Todo mundo aí compartilhando. Elisa Batista já compartilhou. Oh, coisa linda. Aí, bom. A
A gente hoje mais do que nunca quer trazer alegria ao coração de vocês. É isso, a alegria é contagiante. Principalmente a alegria que vem de Deus, que é vivida mesmo em meio à tribulação. Nada te perturbe, nada te esmoreça. A esperança em Deus renova todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui. E eu peço que você faça uma experiência agora. Cante essa canção para você. Cante essa canção para o seu coração. Ontem, 3 horas da manhã, nós estávamos acordados. Eu postei para vocês um texto ao lado desse vídeo do padre, porque é uma promessa de Deus e eu tenho certeza que ela se cumpre. E às 3 horas eu estava intercedendo por todos vocês, meus seguidores, meu rebanho, o rebanho que Deus nos confiou, intercedendo por vocês, pelos corações angustiados, pelos corações sofridos. Tomem posse dessa oração, pelos corações atribulados. Hoje o Senhor nos diz, independente de como nós estamos, quantas horas dormimos, o que virá. Se a nossa esperança está no Senhor, nós não vamos vacilar. Então agora cante essa canção com a gente. Eu até vou ministrando aqui, para quem não sabe, quem não conhece, tomar posse. Cante essa canção e peça, Senhor, que essa canção, que essa verdade vá entrando no meu coração, vai entrando no meu coração. Eu não aceito a tristeza, eu não aceito a angústia, eu aceito a alegria, a vitória que vem de ti. Por isso agora, em oração, Carlos, era 2 horas da manhã, eu estava em oração. O Senhor renovou a tua fé, muito obrigada pelo teu testemunho. Por isso agora, compartilhe essa live para outras pessoas que também estão acordando assim, com essa angústia, para que possam receber essa alegria que vem de Deus. Cada um de vocês, compartilhem, é gratuito, mas o Senhor sabe a quem vai tocar. Gente, deixa eu ensinar, tem muita gente que ainda não sabe compartilhar, olha só. Tem um aviãozinho bem aqui, ó, sabe? Esse triângulozinho, essa setinha. Esse triângulozinho que tem aqui. Aí você pega esse triângulozinho, pressiona nele aí, ó, clica nele aí. Vai aparecer as opções das pessoas, dos seus contatos. Aí você vai marcando de uma por uma aí. Você pode marcar até 50 pessoas de uma vez só. Marca todo mundo de uma vez só, certo? Marca só um, não, marca todo mundo de uma vez só. Aí enviar. Faça isso porque essas lives estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Muita gente que está angustiada em casa, que precisa acordar com um pouco mais de alegria e principalmente um pouco mais da mensagem de Deus, tá certo? Que a gente, nós e vocês também estão passando para essas pessoas. Entenda que essa live não é feita por nós dois, é feita por nós 4. Nós 2, vocês e Deus. Beleza? Mais importante. Enquanto eu canto esse trechinho da música para você ir aprendendo, vai ser a música de hoje. Essa live chama-se Acordando pra Vida Relacionamentos. Essa live das 8 horas, beleza? E hoje a gente vai ter uma participação especialíssima, vocês não têm noção. Ele que é mentor, ele que é um grande profissional, ele que já mudou a história de muitas grandes empresas e ele que muda a história, além de empresas, de muitas vidas. Ele que tem um conhecimento enorme, certo? Hoje a gente vai aprender muito com Fernando Albuquerque, ele que é da AG2, Gente e Gestão. O Fernando veio aqui falar sobre um tema muito bacana, muito importante, que é o caminho para a prosperidade. Acertei? Acertou. O caminho para a prosperidade. Quem quer ser próspero, levanta a mão e começa a compartilhar. Vamos. Amém? Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está. Mas sei que meu coração está muito além do céu. Muito além do céu. E do que se possa ver. Busque o que no alto está. Busque o que no alto está. Busque o que não passará jamais. Busque o que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Minha vida está escondida. Do começo, vai. Cante que o louvor liberta. Os meus pés no chão. E vai sarando ele tirando dessa situação. Mas sei que meu coração está muito além do céu. Muito além do céu. Ou do que se possa ver. Busque o que no alto está.
Busque o que no alto está. Busque o que não passará jamais. Busque o que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Minha vida está escondida. E cante com o seu coração. Jesus. Sou estrangeiro Sou aqui. estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. É de onde vim para onde vou. É de onde vim, é pra onde vou. É lá. Onde eu vou morar? Onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar. É de onde vim, é para onde vou. É lá onde eu Só vou porque vocês foram compartilhar, olha só, a gente quase dobrou o número de pessoas aqui. Então veja, essa live é feita por vocês, galera. Amém. Beleza? Continue compartilhando. Quem não compartilhou ainda, por favor, pega o aviãozinho aí, manda pra todo mundo, pra gente ter o máximo de pessoas nessa live e que a gente possa aprender hoje, principalmente sobre o tema que vai ser falado nessa live que chama-se Acordando pra Vida Relacionamentos. O tema de hoje, vou repetir pra vocês, é o caminho para a prosperidade. Beleza? Simbora? É exatamente isso. Faz parte do desafio de amar, viu, meus amados? A gente precisa entender o que é a prosperidade e orar por ela, né? Pedir a Deus essa graça. E hoje o Senhor, por favor, quem ainda não compartilhou, compartilhe agora. Para as vidas nesse momento chegarem aqui, essas que estão acordando para a vida agora, e tomarem posse desse salmo. Esse salmo que vem responder ao coração de todos os que estão nesse momento esperando uma resposta de Deus. Te dou alguns segundos, nesse momento, faça a sua parte, salve vidas. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Faça a sua também daí. E nesse momento encaminhe para todas as pessoas. Saia disparando para todas. Não faça distinção de ninguém. Porque Deus não faz distinção de nós. E nesse momento, de dentro da sua casa, você pode ganhar um propósito na sua história. O propósito é quando a gente é capaz de dar a vida por ele. Assim é o nosso propósito aqui. Capaz de gastar a vida, dar a vida. Salve vidas hoje, através do seu compartilhamento. Queria eu poder repostar todas as mensagens que a gente recebe, que graças a Deus são inúmeras, as pessoas dizendo o quanto a vida delas tem sido transformada. São vocês que estão aí, através desse momento. Te dou segundos para você compartilhar e ouvir de Deus o que vai te erguer neste dia, o que vai erguer você, o que vai te encorajar, o que vai te trazer a força, o que vai renovar a tua história, te tirar da ansiedade, do medo, da angústia, falar mais forte ao teu coração, porque ninguém é mais poderoso do que Jesus. A última palavra é sempre de Deus. A palavra de Deus é tão clara que em outros versículos, passagens diz, se o Senhor diz faz, faz, se o Senhor diz acaba, acaba, ele diz realiza, realiza, nada está invisível aos olhos do Senhor, nada. Por isso, nesse momento, põe a tua confiança no Senhor, põe a tua esperança no Senhor. Na nossa live de ontem, das 21 horas, clamando o poder de Deus, a intervenção de Deus em tudo que nós estamos vivendo, a situação era essa, era a confiança. E nós tivemos que ser cegos e confiar total e absolutamente. Quem estava lá, viu. A gente não sabia se o outro estava vendo a gente, ele estava nos ouvindo, mas nós confiamos e fomos. Assim deve ser a nossa fé hoje. Compartilhe essa esperança agora, que muda vidas. A palavra que o Senhor nos deu para este dia, nesse dia 27 de março, foi o Salmo 121, que vem te dizer: abre as portas do coração e dá livre acesso agora. Presta atenção. Olha isso. Olha isso. Chuvinha só pra... Menino, começou o dia um sol, mais um sol, e agora chove. O que é que eu digo pra vocês quando eu vejo chuva? Começou a chover, tava um sol aberto.
É chuva de bênçãos e graças. Ítalo diz, mas meu amor, você vê Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo o Senhor nos dá sinais da presença dele na nossa vida. A gente só precisa estar atento. Por sinal, meu amor, liga ali, por favor. A gente só precisa estar atento. A gente precisa perceber que Deus fala com a gente a todo momento, através de cada detalhe. É chuva de bênçãos e graças. Antes de eu ler o Salmo. Eita, Deus poderoso. É Jesus que lava os nossos corações nessa hora. É Jesus que lava o medo, a ansiedade, que tira a angústia, que faz transbordar, transforma medo em confiança. Eita, Deus poderoso. Senhor, eu peço essa chuva de bênçãos e graças, que agora seja torrencial, como teu sangue lavando cada vida que nesta hora se propõe a acordar para uma vida nova em ti. Se propõe a acordar para uma vida nova, de novos sentimentos. Se propõe a acordar para uma vida nova em todos os seus relacionamentos. Em Cristo Jesus. Eu creio. E tomo posse, Senhor. Olha o Salmo. Olha o Salmo. Levanto os olhos para os montes. De onde me virá o auxílio? Eis a pergunta do Senhor para você agora nessa manhã. De onde me virá o auxílio? Meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme. Não dorme, nem cochila. Está conosco todo o tempo. Estava às 3 horas da manhã, quando nós orávamos o terço da misericórdia, na hora poderosa da misericórdia por vocês. Está agora às 8 horas da manhã, nos acordando para uma vida nova. Está com a gente a cada respirar. Basta que a gente creia, que a nossa fé não vacile. Presta atenção. Não deixará teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme. Que ecoe no seu coração essa promessa. Não dorme nem cochila o vigia de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é como sombra que te cobre e está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preserva de todo o mal. Oh, glórias a ti, Jesus. Presta atenção. Presta atenção, você que acordou angustiado, assoberbado, ansioso. Presta atenção, o medo transforma em esperança agora. O Senhor te preserva de todo o mal. O Senhor te preserva de todo o mal. É palavra do Senhor. Não é a Aninha que está dizendo, é o próprio Deus. O Senhor te preservará de todo o mal. Preservará a tua vida. Preservará a tua vida. Preservará a tua vida. Atenção, Carlos. Resposta da oração desta madrugada. Preservará a tua vida. Presta atenção. Lembrem-se do que eu digo. Tomar posse é agarrar. Muitas vezes você clama e a bênção passa porque você não agarrou, não tomou posse. É sua. O Senhor vai te proteger quando saís e quando entras. Oh, glória a Deus! A oração de muitos que pediram nessa madrugada ali. O Senhor vai te proteger quando tiver que sair da tua casa, quando tu fores trabalhar. Porque muita gente não está podendo estar em casa como a gente. Olha só que privilégio Deus nos dá. E quando tu voltar, o Senhor vai te proteger. Presta atenção, acorda para a vida. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Escreva dentro do seu coração o Salmo 21. O Senhor te protege. E não deixe que nada nem ninguém te faça acreditar no oposto. É o próprio Jesus que vem te falar. Não é a Aninha, não é o Ítalo, não é o Fefé, não é ninguém. É o próprio Deus que hoje disse, eu te sustento pela mão, olha para os montes. E a música diz, eu sou estrangeira aqui. Nós somos estrangeiros aqui, gente. Terra vacilante como essa, de pandemia, de tristeza, de câncer.
de roubo, de mentira. Estamos aqui só para nos santificar. Não esqueçam disso. A nossa santificação passa por esta terra. A gente precisa mudar, ser transformado, para então nos tornarmos leves e desapegados, para Jesus nos erguer até o céu. Somos estrangeiros todos. E o céu é a nossa morada eterna, é o nosso lugar. E em nome de Jesus, o Senhor nos chama dentro dessa quarentena como uma grande oportunidade de mudar a nossa vida, de nos converter para que a gente alcance o céu. Porque eu vou dizer uma coisa, muitas vidas estavam distantes de Deus e não iriam alcançar o seu céu até que chegou essa grande oportunidade. Escute bem, grande oportunidade. Porque muitas pessoas nos escrevem e dizem, eu voltei para Deus. A partir dessa live, eu tomei posse de Jesus que me ressuscita agora e eu entrego minha vida a Ele. Olha só, oh glória a Deus, que coisa linda. Muitas pessoas, e Jesus deu sua vida numa cruz e Ele não vai nos perder por nada nesse mundo. Então aconteça o que acontecer, é oportunidade para nos levar para o céu, para nos salvar verdadeiramente. Então tome posse nesta hora, porque essa palavra do Senhor veio para cada coração. Antes de chamar o Fernando Albuquerque aqui, gente, Oh, glória a Deus. eu gostaria de falar um pouquinho só o que veio no meu coração quando a Aninha estava falando aí para vocês. Jesus. Ela falou que a música fala, inclusive, que nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, que nosso lugar é o céu. Certa vez eu ouvi uma coisa de um padre na missa que me chamou muita atenção. Ele disse assim: quando a gente se converte, quando a gente está bem pertinho de Deus, quando a gente está com a nossa oração em dia, quando a gente está bem espiritualmente, a gente antecipa o céu na nossa vida. Oh, glórias a Ti, Jesus. Ou seja, para viver esse céu, para viver esse céu, a gente não precisa morrer não, gente. Para viver a felicidade, a vida em abundância, Deus prometeu vida em abundância, foi agora. Deus prometeu felicidade, Deus prometeu paz, Deus prometeu alegria. Deus prometeu que a gente vai se livrar dessa ansiedade que a gente vive hoje. Eu vejo muita gente escrevendo aqui ansiedade. Eu também tenho ansiedade. Temos. Eu sofro de ansiedade e é horrível a ansiedade. Ela nos faz, inclusive, ficar chateado demais com as coisas, né? Apressado demais, angustiado. Essa angústia que você acorda e que às vezes eu acordo também, é pura ansiedade. E Ele prometeu que vai livrar a gente dessa ansiedade, porque Ele prometeu. Ele nos prometeu vida em abundância, e vida em abundância não cabe essa ansiedade, não cabe. Mas a vida em abundância cabe à cruz. Tudo isso que a gente está falando tem muito a ver com o tema de hoje, que é prosperidade, o caminho da prosperidade. Uma vida próspera é, além de tudo, uma vida feliz. Uma vida próspera é, além de tudo, uma vida feliz. E eu vou chamar agora para a nossa live uma grande figura, um cara que a gente ama demais, que nos ensina demais. Ele que é mentor, que é o Fernando Albuquerque. E vai ser uma alegria tê-lo aqui conosco hoje, tá bom? Para falar sobre o caminho da prosperidade. Vamos ver se o Fernando já está aqui. FernandoAlbuquerque.ag2. Eita, Deus poderoso. Tomo posse do teu testemunho, Carlos Luiz. Vamos dar esse testemunho aqui. Fernando Albuquerque! E aí, doutor, tudo bom, Aninha? Bom dia, meu irmão. Glória a Deus. Vocês sabem o que significa estar aqui. Sabemos sim. E Deus vai te usar tremendamente. Esse bate-papo entre a gente, Fefé, é enriquecedor pra gente. E saiba você que nós estamos aqui
não simplesmente para apresentá-lo, ou apresentar esse assunto, ou as coisas que você vai falar para uma multidão de pessoas, mas principalmente para nós, sabe? Eu acho que a gente toma muito para nós o que você fala, o que o Marcos fala, o Marcos Carvalho, o que a Aninha Sampaio também fala. Então, esse tema é super interessante, né? Porque a gente está vivendo, inclusive, momentos de muita aflição, né? Onde as pessoas estão se perguntando, meu Deus, e agora? E agora, né, Fefé? E eu quero dizer para as pessoas que a gente chama carinhosamente o Fernando Albuquerque de Fefé. De Fefé. Vocês também podem chamar de Fefé, que ele gosta. Ele gosta. FernandoAlbuquerque.ag2 é o Instagram dele. Fefé, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo aí que está... Como diz a Aninha, né? Não são seguidores. São o quê, Aninha? São seus rebanho. Que Deus me confiou. São suas ovelhas, né? Somos. Né? Pessoal, primeiro para falar sobre caminho da prosperidade, eu, logicamente, fui procurar uma passagem que eu acho que significasse isso para a gente. Né? E eu peguei do Evangelho de João, a passagem 14, de 5 a 6, né? Quando Tomé diz, Senhor, não sabemos, aí eu queria que a gente... quando eu entrei no movimento de casais do padre Eugênio, nosso amado movimento Amare, né? Que é Amar e Servir, algumas coisas me tocaram muito. Uma delas foi quando o irmão Leandro nos ensinou, numa das nossas reuniões, como a gente deve entender a palavra, compreender a palavra. Eu vi a Aninha lendo agora o Salmo, né, que na verdade ela não estava lendo, ela estava comendo a palavra. Né? Algumas palavras se destacavam, e foi isso que o irmão Leandro nos ensinou. E logo depois o padre Eugênio também nos ensinou que a gente deve ver aquela palavra que salta aos olhos em todas as passagens, porque aquela talvez seja a mensagem de Deus para a gente. E quando eu fui procurar essa passagem, as duas palavras me saltaram aos olhos, porque o tema você havia me pedido, né, antecipadamente, eu já havia passado, que é o caminho da prosperidade. E aí nessa passagem Tomé fala assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Por duas vezes, Tomé suplica por conhecimento. Ele pede um conhecimento. E aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a gente vê e ouve e sente, né, uma palavra dessa, a gente começa a compreender uma lógica que está por trás que a gente chama de lei divina, a lei de Deus. Né? E Deus fala para a gente que não adianta procurá-lo lá fora. A gente tem que procurar aqui dentro do nosso coração, aquilo que verdadeiramente a gente sente. E nessa procura e nessa busca, vem algumas frases, que eu não sou muito afeito à frase de efeito, mas tem aquelas que nos tocam. Né? E aí tem uma frase que muito me tocou uma vez, lendo um livro, onde o pensamento era o seguinte, quanto mais dentro, mais fora. E aí, quando eu li essa frase, eu não consegui encontrar o significado para ela. Depois de um tempo, lendo São Francisco nos orienta 3 caminhos. O primeiro caminho, ele diz, faça o primeiro caminho da santidade. Caminhe para dentro de você mesmo. Depois, faça o caminho em direção ao outro. E nessa caminhada em direção ao outro, você vai encontrar o caminho da luz, o caminho de Deus. Ou seja, a gente percorre 3 caminhos. Um para dentro, porque eu brinco muito que a gente só pode dar carona se a gente tiver carro. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Isso. Né? E com o tempo a gente vai aprendendo que existe uma coisa que nos dá muita velocidade para que a gente atinja os nossos objetivos.
E essa coisa se chama confiança. E eu não posso confiar no outro se eu não confio em mim. Então, essa busca para dentro é uma busca de autoconfiança. Eu vi a live do Marcos, eu vi a da Aninha, lógico, né? Estou aqui do lado dela sempre, minha esposa. E eu sempre digo que esse caminho para dentro é um caminho desafiador, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Porque nós somos um ser de prática constante. Quanto mais a gente pratica, mais habilidoso a gente fica. E por algum erro lá atrás, as pessoas começaram a buscar a felicidade fora primeiro, para depois trazer para dentro. Elas estão invertendo a ordem e isso altera o resultado. Isso vai alterar o nosso produto, que é a felicidade. Né? Então a gente tem que começar a entender quem somos nós. E nessa busca, e com alguns estudos, né, que é o nosso trabalho, a gente consegue entender que nós somos aquilo que nós acreditamos. E aí a gente volta lá atrás. Por que o mundo está vivendo tanto essa dicotomia, essa separação? É porque o mundo se dividiu em duas coisas que não são obrigatoriamente antagônicas, que é a razão, a ciência e a espiritualidade. A espiritualidade, o Ítalo estava falando agora no final, né, quando ele estava, antes de me apresentar, ele falou muito de como a gente deve viver o momento sagrado agora, né? Que a gente não precisa esperar morrer para chegar a Deus. Isso. Na verdade, isso talvez seja as coisas que passam na frente da gente e a gente não percebe. Para a gente conhecer a Deus, já que conhecimento é a primeira grande busca, a gente precisa ir atrás de Deus. A gente não vai nunca amar aquilo que a gente não conhece. Né? E quando a gente pensa que nesse caminho aqui na Terra existe o caminho de Deus, é só a gente olhar os santos. Né? O que é que os santos fazem? Os santos, eles roubam o tempo nosso da Terra e levam para o tempo de Deus. Eu queria que todos que estão aqui nos acompanhando, pensassem no seu momento mais forte de felicidade. Qual foi? E se nesse momento mais forte de felicidade, eles se perceberam aqui. Eu penso que a grande maioria, quando tem esse momento sagrado, esse momento com Deus, ele não percebe a relação com o tempo, ele não percebe quanto tempo ele ficou lá, ele não consegue descrever com palavras o que ele sentiu. Ele tenta, mas sempre falta alguma coisa. Por quê? Porque nessa hora, Deus roubou ele da terra e levou para perto dele. Jogou ele no momento de felicidade plena. Ele é uno com o universo. Ele está junto com o todo. E esses são esses momentos de resgate da gente. São nesses momentos que a gente aumenta a nossa fé. E com essa fé, com essas experiências que nós estamos tendo, vai aumentando a nossa esperança. A gente só tem que perceber que a maioria desses momentos estávamos em relação com o outro. Peraí que caiu um cisco aqui no meu olho. Peraí que caiu um cisco no meu olho aqui. Meu Deus do céu. Só ajeitar aqui. Gente, vocês têm noção do tamanho do presente que Jesus está nos dando? Gente, há quem escreveu para a gente, vários sábios, assim como o Fefé, que escreveram notas já dizendo: a quarentena eis esse tempo de quarentena, Momento de crescer. Um momento de crescimento, Fefé, um momento de bênção. Antes que você continue, eu gostaria de fazer o resumo que eu entendi até agora, certo? Que eu recebi, que eu captei até agora. No comecinho você falou, em resumo, que para nós seguirmos o caminho da prosperidade, que é o crescimento, né? O caminho da prosperidade. Nesse momento, a gente precisa aproveitar para entrar dentro de nós. Exatamente. É o conhecimento, porque Deus se manifesta nesse mundo através da melhor obra que Ele fez, que somos nós.
À medida que eu não vou procurar Deus dentro de mim, eu vou procurar onde? Mas aí, essa procura, ela exige essas duas palavrinhas que eu destaquei no início. O conhecimento. E a gente só começa a conhecer quando a gente se aproxima. Né? E aí a gente traz... Porque tantos casamentos, tantos relacionamentos, eles têm muitos conflitos. Porque as pessoas, na ansiedade, na pressa, que foi outra coisa que o Ítalo citou, né? A pressa e a ansiedade, pessoal, tudo gira em torno do tempo. Né? Quando a gente está ansioso, a gente trouxe um excesso de futuro para o nosso presente. Quando a gente está temeroso, a gente trouxe um excesso de passado das nossas experiências não positivas para o nosso presente. Em nenhum dos dois momentos nós estamos com fé em Deus. Porque a gente está colocando um tempo que ainda não existiu e um que já passou. E aí ele pode estar pensando, o que já passou, eu te coloquei naquelas provações para tu evoluir e confiar mais em ti. Tá certo? E agora eu quero que você acredite. Né? E aí é o nosso grande estresse, a nossa grande ansiedade. Talvez essa quarentena ela tenha realmente essa beleza de Deus para nos ensinar a se encontrar melhor com nós mesmos. E aí, Ítalo, como eu sei que você gosta do resumo, como um bom analítico, né, eu digo que o caminho da prosperidade ele passa primeiro pelo conhecimento. Porque o conhecimento, quando a gente realmente conhece, a gente começa a ter a convicção. A Aninha, quando começou a conhecer a Deus, ela não duvida mais. Ela tem a fé absoluta em Deus, sendo fé uma certeza sem margem para dúvidas. Em nenhum momento eu caio na minha fé quando eu tenho uma fé realmente. Aí quando eu digo que a gente tem que voltar lá no início, que é a separação da razão para a espiritualidade, que talvez seja um dos grandes erros quando a gente pensa que um se opõe ao outro e os dois andam juntos, é que boa parte da nossa humanidade pensa assim, existem os que creem em Deus, que são aqueles que creem no Criador, em alguém maior do que nós, essa força que está onipresente, onipotente, onisciente, de tudo sabe, de tudo vê, não dorme nunca, né, como o Salmo de hoje. Está sempre ali cuidando de todos. Isso para a gente é impossível a gente entender, que a gente não vive essa dimensão. Mas existem essas pessoas, e existem outras que acreditam que nós somos fruto de uma evolução, certo? Que segue uma ordem, mas uma ordem natural, que não existe nenhuma força. Então, transporta o poder talvez para a gente. E aí vão atrás de uma razão única e pura. E não conseguem juntar os nossos dois mundos para poder ter a unidade. Eu acho que é o que está faltando isso. Então, essa divisão começa a levar a gente a várias outras divisões. Mas o início é esse. E aí a gente tem que começar a pensar como a gente une tudo isso. Então, o conhecimento é o primeiro nota para que a gente colocar tem aqui que para o ter. pessoal. Todo dia nós temos tarefa, né? Então... Exatamente. O segundo é a convicção. Para eu poder, quando eu adquiro conhecimento, eu começo a ter uma convicção de que aquilo é mais certo do que o que eu pensava antes. Primeiro Ou seja, passo, conhecimento. Adquirir Segundo passo, conhecimento. Convicção. Por quê? Porque a convicção é um efeito desse primeiro motor, se a gente pudesse ir para São Tomás de Aquino nos argumentos da existência de Deus. Então, a gente tem que puxar isso. E o terceiro C é a compaixão. Mas a compaixão não é só com o outro. A gente tem o primeiro caminho de São Francisco. Faça as pazes com você mesmo. Perfeito. Então, nós somos aquilo que nós acreditamos. Tá certo? Então, olhem para dentro de vocês e vejam quais são as crenças que fazem vocês se sentirem melhores. Quais são as crenças que nos faz se sentir menos forte, ou seja, que afeta a nossa fé. Quando a gente olha para esses 3 Cs, a gente faz uma analogia. Eu acredito que a grande maioria aqui, sejamos todos católicos, as 3 virtudes teológicas.
né? E aí a gente tem que entender, primeiro, o que é uma virtude. Virtude é uma força que age. Então, nós somos, por natureza, seres virtuosos. Nós temos uma força para agir, certo? E as 3 virtudes da nossa igreja, né, teológica são a fé, a esperança e a caridade. Ora, a fé só vem de um conhecimento profundo. E é ela que me dá a esperança, ou seja, essa força para fazer a caridade, para fazer com paixão, com amor, tudo que a gente faz. E se a gente colocar amor no abrir de porta, no lavar de louça, que hoje está sendo a constante de quase todos nós, né, nessa quarentena, numa conversa, numa paciência para ouvir um filho que está impaciente no tempo dele, né? Então, se a gente coloca amor em todas as nossas relações, a gente está colocando Deus na nossa vida. Porque Deus é amor o tempo todo o tempo. Segundo o meu grande guia espiritual, nosso amado Padre Eugênio, né, que muito nos ensina. Que massa. Eu digo que... E tem... Aí vamos para... As pessoas gostam muito, né? Porque a gente vive muita praticidade. Beleza, Fefé. E como é que a gente coloca tudo isso no nosso dia a dia, na nossa correria? Não tem outro caminho, né? O primeiro caminho é a gente se conhecer. Então tem um exercíciozinho básico, que eu já faço esse exercício há muitos anos. E eu posso dizer para vocês que esse exercício é o que mais me ajudou a superar inúmeras dificuldades que eu já tive. À noite, antes de dormir, o que é que a gente faz? Todos nós temos um momento do dia que a gente achou que não foi tão bem. Aí eu dou um nome para esse momento, a minha adversidade do dia. Aí eu anoto qual foi a adversidade. Quando eu digo, por exemplo, foi quando eu gritei com minha filha, eu não gostei porque ela não merecia aquele grito, era eu que estava nervoso. Qual foi o sentimento que eu tive? Aí eu anoto o sentimento, eu volto, eu tive o sentimento de remorso. E aí eu digo, o que foi que causou isso? E aí eu coloco, qual era a atitude que eu gostaria de ter? Aí eu coloco, eu gostaria de ter chamado ela num tom calmo e usado essa oportunidade para lhe ensinar alguma coisa. Então, aquele seria o meu comportamento próspero. Aquele comportamento que me educa, não só naquela situação, mas em várias outras da nossa vida. Ele vai nos trazendo uma outra virtude, a temperança. Temperança, oh, glória. E não é tão fácil. E aí a gente vai se tornando. Então é um exercício simples, não demora mais do que 5 minutos, não precisa de grandes coisas. É um papel, uma caneta do lado da cama. E aí, nesse caminho que a gente chama de caminho da prosperidade, esse é o nosso aprendizado constante. Porque todo sentimento vem antes dele um pensamento. E todo pensamento nosso, ele vem carregado de crença. Quando a gente compreende o nosso sentimento, a gente consegue voltar para a nossa razão. E aí a gente começa a aumentar a nossa consciência de mundo. A gente começa a perceber mais o nosso comportamento ao nosso redor. E aí a gente começa a ter o domínio da gente. E aí sim, quando a gente começa a dominar as pequenas coisas, a gente vai aumentando a nossa autoconfiança. E isso passou por um processo de autoconhecimento. Isso é um exercício simples que dá para a gente fazer sem muita ciência, sem muito estudo, mas com muito amor para a gente, com a gente e com o outro. Porque nós impactamos o ambiente que a gente vive. Nossa! Meu nome daquele negócio Maravilhoso, que a Ju pediu pra gente eu fazer, anotei tudo aqui. sem ser WhatsApp? O Zoom? Não, sem ser WhatsApp. E aí, tem uma outra coisa. Né? Nunca termine o seu dia levando coisas ruins para o seu sono, para a sua restauração. E aí termine o seu dia se lembrando de um ato de amor de verdade. Então, nós temos uma ação no final do dia, mas nós temos que ter as nossas ações durante o dia.
porque existe uma sequência, alguns princípios nesse método da prosperidade. Primeiro, a gente colhe o que a gente planta. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Agora, o que eu planto, eu não colho no outro dia. Tem um período que a gente possa passar para poder semear e solidificar isso. E é nesse período que a gente começa a nossa transformação. Então, não queiramos nos transformar da noite para o dia, né? Vamos fazendo pequenas coisas. Em estratégia, tem um grande autor, que também eu sou um grande leitor dele, que ele diz o seguinte: não faça e não pense numa grande tacada de mestre. Faça pequenas tacadas certeiras todos os dias. Pequenos atos de amor. Só que somados ao longo do dia, ele vai lhe dar um grande sentimento no final do dia de gratidão pela vida. E aí é nessa hora que eu começo a botar um amor dentro de mim e sou capaz de começar a distribuir para o outro. Então eu me abasteço e colocando, me desafiando. Hoje eu vou fazer pequeno ato de amor, vou parar na portaria e vou perguntar como é que está o dia do porteiro. O que é que lhe faz feliz? Eu vou dar um bom dia mais atencioso para a pessoa que me serve o cafezinho. Vou perguntar como é que está o dia dela. Tá certo? Vou me dar um tempo de escuta para aquele que muitos passam e nem vê. Então, e isso é o meu ato de verdade. Aí nesse meu agradecimento antes de dormir, eu vou só pensar como eu me senti naqueles meus pequenos atos de amor. Ou seja, aqueles pequenos atos divinos. Quando a gente começa a ver os santos, estudar as histórias dos santos, que a gente tem que conhecer, porque eles caminharam aqui mais tempo no tempo sagrado, a gente percebe que eles fizeram isso em maior parte do tempo, num tempo maior do que a gente. Por isso que a gente chama eles de santos. Fefé, Que coisa maravilhosa, meu irmão. Fefé, não tem estrutura para você. Como é que eu faço para levar você para casa? Fefé, Eu acho só que vai ter que ter 407 Fefés, viu? Porque agora tem 407 pessoas aqui e tá todo mundo querendo levar você para casa. gente, imagine o presente que nós estamos recebendo de Deus. Com esse trio, né, como eu chamo, a Santíssima Trindade enviou vocês, Pai, Filho, Espírito Santo. Imagine dentro de uma casa só, ele acumulou de tanta bênção de carrada, como eu chamo, e eles riem. Aninha e Fefé juntos na mesma casa, né? Marcos, que é filho dessa história. Que eu percebo em cada fala sua, nosso mentor, o quanto, trazendo para a nossa vida, porque eu acho que o bacana é quando você traz para a verdade do que você é. A missão de evangelizar e de restaurar famílias, relacionamentos, Deus já tinha nos dado, né? Só que essa quarentena, com tudo que nós estamos vivendo, tem nos feito sair de várias zonas de conforto nossa. Há quem olhe e diga assim, meu Deus, eu não sei como vocês fazem tanta coisa num dia. Mas tem tanta coisa ainda que a gente pode fazer. E para isso, a gente está precisando estudar. Está precisando ter mais intimidade com Deus, está precisando conhecer mais para conseguir levar para o povo de Deus. Olha que coisa grandiosa. Quando Deus te desinstala, é porque Ele tem uma missão tamanha para a sua vida, dentro primeiro do seu processo pessoal. Que a gente aprende isso com você, do seu processo pessoal. E esse povo é tão maravilhoso, esse rebanho, que eu tentando saber aqui o que é o nome Telegram. Por que, gente? Por que às vezes eu nem lembro, não sei, a gente vai descobrindo? Porque nós estamos nos desinstalando num caminho de autoconhecimento para conseguir levar até vocês, né? Passa por nós e a gente consegue, né? Nem assim dá de beber, né? Então, esse conhecimento, muitos de vocês estão pedindo, da live do Marcos, da live da Aninha, da live do Fefé aqui, meu Deus, estou sem palavras. E nós vamos colocar um conteúdo especial no nosso Telegram. Pessoas, várias coisas que vocês estão pedindo. E a transcrição dessa live, nós vamos colocar lá em nome de Jesus para vocês, para que vocês possam colocar em prática.
Aninha, eu brinco muito que a gente tem que saber pedir, porque Deus atende. Agora, eu acho que era tanta gente pedindo a Deus tempo, 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 que ele deu logo uma quarentena. Verdade, temos que saber pedir. Meu irmão, eu não sei se dentro de 5 minutos você consegue explanar para a gente, está no meu coração todo o tempo isso. O que é a prosperidade? Para muitas pessoas que não conseguem compreender a realidade do que é a prosperidade. Por isso que eu coloquei o caminho, certo, Aninha? A prosperidade, as pessoas elas têm dificuldade até de lidar com isso. A gente tem que entender que como é que a gente prospera? Quando a gente preenche um espaço vazio nosso. Ele estava vazio, me deixou dentro daquele nível ali. Quando eu encho isso com um conhecimento verdadeiro de uso, eu evoluo e estou crescendo. Mas a gente também tem que entender que eu vou ter que me encher daquilo que para mim traz significado. Então, a prosperidade, ela primeiro passa para a gente conhecer verdadeiramente aquilo que a gente deseja. O que é que para mim é importante? O que é que eu quero para a minha vida com verdadeiro significado? Certo? O que é que aquilo que me traz significado? Então, eu tenho que definir o ponto onde eu quero chegar. E muitas vezes a gente dá um nome para isso de visão de futuro. Mas era uma visão de futuro com significado. Por quê? Porque para eu prosperar, eu tenho que melhorar o meu desempenho. E o desempenho, ele é decorrente de duas funções. Eu tenho que estar motivado, eu tenho que ter um motivo para agir, eu tenho que despertar a motivação, por isso que eu tenho que ter clareza do que eu desejo, e isso é esse ponto futuro, que não nos traga ansiedade, que nos traga a virtude, né, a vontade de desenvolver as nossas virtudes para chegar naquilo que para mim é verdadeiramente importante. É por isso que o primeiro caminho é para dentro, saber o que é significativo para a gente. Né? E aí, depois que eu descubro esse ponto, eu vou para um outro. Eu tenho que desenvolver as minhas habilidades para chegar nisso. Por exemplo, para você conseguir viver a sua missão, você está desenvolvendo uma virtude que é a mãe de todas as virtudes, que é a disciplina. Você está extremamente disciplinada, todo dia, 8 horas, não deixa de estar ali, porque você trouxe isso como uma missão. Isso para você tem um significado muito maior do que apenas fazer uma live. Isso não é uma live, como vocês mesmos dizem. Vocês estão com uma missão. Eu brinco, Aninha, que as pessoas têm que saber dar significado para as coisas. E as coisas simples aparecem para a gente. Existem 2 quebradores de pedra, quebrando pedra, fazendo a profissão deles. Aí eu passo por um e pergunto, o que é que você está fazendo? Aí ele me responde, eu estou quebrando pedra. Aí eu passo para o outro e pergunto, o que é que você está fazendo? Aí ele diz, eu estou construindo a casa de Deus. Qual deles está fazendo com mais qualidade? Qual deles está colocando amor no que faz? Oh, glória a Deus. Então, que caiu um cisco no meu olho aqui, peraí. O caminho da prosperidade é isso. É a gente definir o que é importante para a gente, o que nos dá significado, desenvolver as habilidades para poder atingir essas coisas que a gente quer, e nessa caminhada, da onde eu estou para onde eu desejo ir, que eu faça esse caminho com Deus. Ou seja, com paixão, com amor. Porque amor são 3 estágios. O primeiro é a paixão, né, que é o amor eros, é o amor da falta, é o amor do desejo. Depois vem o amor filhos, que é o amor da amizade, o amor sem interesse de falta, é só por gostar pelo gostar. E tem o amor ágape. Né? E compaixão é o 3º passo que você colocou aqui. Você tirou. Peraí. E o compaixão é o 3º passo, né, Fafé? Exatamente. Então, é por isso que eu chamo do caminho da prosperidade. Eu conheço, primeiro conhecer.
Segundo C, ter a certeza de que isso é relevante para mim. Tem o significado, ter a convicção. Então, primeiro C, conhecimento. Segundo C, convicção. O terceiro C, compaixão. É botar Deus nesse nosso caminho. Ou seja, vai além do dinheiro, né? Muitas Perfeito. pessoas entendem a prosperidade, a riqueza. Tem o dinheiro, porque Deus prospera a nossa vida à medida que a gente se lança, mas vai além, a prosperidade vai além. É aí, Aninha, que eu volto lá para o início. Você olhou os dois Cs dos extremos? Sim. Tá certo? Aqui é o conhecimento, a razão. Aqueles que acham que vai resolver a vida pelo conhecimento só pela razão. Aqui no outro extremo está o Espírito, está Deus. E no meio está a nossa crença, a nossa convicção. Caramba, em que nós acreditamos. Ixi, é mesmo. Virada de chave, viu? Que massa, cara. Virada de chave. Eu anotei Mundial. tudo, dá vontade de ficar olhando. E eu quero agradecer ao Fefé. Eu quero, Coisa em primeiro linda. lugar, lembrar todo mundo. Fernando Albuquerque é nosso mentor, junto com o Marcos Carvalho e a Aninha. Eu quero que vocês sigam imediatamente o perfil do Fefé, fernandoalbuquerque.ag2, porque não é só aqui nessas lives que vocês vão ter a oportunidade de adquirir esse conhecimento tão valioso, que é um conhecimento, gente, que transforma, viu? Não é, Que muda a nossa não vida. é qualquer conhecimento, não. Não é uma ferramentazinha para sair por aí e adquirir isso ou aquilo. É um conhecimento que transforma. A nossa vida. É uma progressão geométrica. É um conhecimento que se multiplica, que não se soma, multiplica. Então, não perca a oportunidade e siga imediatamente o Fefé, que é o fernandoalbuquerque.ag2. Olha, gente, nós vamos dar um jeito, certo? De salvar essa live, não só pelas 24 horas, ela vai ficar salva durante 24 horas, então você compartilha. Quando o Senhor disse hoje que a sua confiança está nele, é porque ele sabia o que ia lhe dar hoje, tá? Hoje é um dia de alegria. Então, esse conhecimento, em nome de Jesus, vai mudar a sua vida. Então, compartilhe essa live durante essas 24 horas e a gente vai dar um jeito de salvar essa live e disponibilizar no canal no YouTube, certo? O canal é youtube.com/Ana Clara Apresentadora, certo? Segue aí, se você ainda não segue, segue, porque nós vamos começar a alimentar de conteúdos importantíssimos lá. youtube.com/Ana Clara Apresentadora. A gente vai disponibilizar essa live lá, tá certo? Vai ficar lá. O tempo automático aqui do Instagram tá acabando, meu irmão. Muito obrigado. Eu queria deixar esse minuto com você, para você falar as suas últimas considerações hoje, porque você vai voltar, viu? Você vai voltar. Você vai voltar muito. Eu vou só dizer para a Aninha, eu vou só fazer um arrematezinho. A Aninha pegou e disse, ó, Deus sabia o que ele queria falar, mas eu não sabia não, Aninha. A única coisa que eu sabia era essa passagem, o resto eu entreguei. Eu confiei muito, viu? Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Isso é que é lindo, ver que não somos nós, meus amados, é Cristo quem faz, e Ele fez em você. Meu irmão, ó, essa salva de palmas aqui, quero que o Ítalo pegue aqui, porque hoje, mais importante, nós vamos terminar com parabéns, viu? Meu rebanho amado, porque é aniversário da filhinha do Fefé e da Aninha. Essa preciosa, ela é uma menina linda, é um ser humano incrível. E nós vamos preparar assim pro Telegram, viu? Pode contar. Ela tá aí, Vamos lá, Fefé? Tá aí, cadê né? ela? Tá aí não, né? Ela tá dormindo, ela tá virando a noite. Parabéns pra Juju! Todo mundo! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Muitos anos de vida, de uma vida próspera, como disse o Fefé. Em nome de Jesus, pra nós. Obrigado, Fefé! Até já, hein, Fefé? Obrigado. Pessoal, Até já, meu irmão! te amamos. Que maravilha de live, gente! Gente, o que é isso? Tem noção? Pessoal, pelo amor de Deus, que maravilha de live! Maravilha pra gente aqui, ó. Pra vocês eu tenho certeza que também. Então, segue lá o Fefé, beleza? fernandoalbuquerque.ag2. E muito obrigado pela presença. Compartilha essa live. Vamos tentar jogar no YouTube lá, no YouTube da Vamos, Aninha. agora tá? mesmo.
E muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Está acabando o tempo. Valeu, valeu! Rapaz, e até às 21 horas a gente se encontra na live de oração. E hoje nós vamos receber a Aline Brasil.